Ok, muito bem. Ô, gente, hoje o nosso pastor não está conosco. Infelizmente, ontem passou o senhor, um rapaz, né? Eduardo, né? E o pastor está dando apoio à família lá. Então, ele ligou, mandou um recado. E a gente sabe, trabalho pastoral, nesse momento é o que mais é indicado. Então, ele e a pastora estão lá trabalhando, estão ajudando, abraçando, confortando a família. Vamos orar e pedir a Deus que o Senhor console. Deixa eu explicar uma coisa a vocês aqui. Entre o conforto e o consolo, tá? Quando Jesus estava lá no Getsemane, o que ele falou a palavra? Que os anjos vinham para confortar, não consolar. Quando Paulo fala que Cristo foi embora e a igreja agora ia esperar o arrebatamento, ele fala que vos consoleis com essas palavras. Então, quando que eu uso conforto? Quando que eu uso consolo? Importante. Enquanto a pessoa vive, está lutando para sobreviver, a gente vai confortando uns aos outros, animando, vai confortando, trazendo conforto a uma área de conflito. Quando a pessoa, o Senhor a leva, ou ela falece, aí já é consolo, pôr o pé no chão e dizer, acabou, não tem mais jeito, tem que consolar, tem que firmar, porque a vida continua. Então, para alguém que está em luta, em hospital, alguém que está atravessando uma situação assim, ou alguém desapareceu, a família está preocupada, você conforta. Mas para alguém que já morreu, você consola. Eu nunca digo no funeral assim, estamos aqui, que o Senhor não os conforte, não, que o Senhor os console. Que agora é consolo. É no solo, entendeu? Vamos orar? Pedir a Deus graça, né, para a família enlutada nessa noite e nos abençoar aqui na nossa reunião. Pai, nós queremos te agradecer por a noite de hoje. Estamos aqui reunidos, pessoal online, nós aqui presencial. Mas nossos corações hoje, como família cristã, como igreja, não temos parentesco com o irmão Eduardo que o Senhor levou, mas somos famílias em Cristo. Então, pedimos o consolo à família enlutada, que agora é um momento de consolo, para que o pé fique no solo, para que sinta firmeza, para que aguente esse momento e que o Espírito Santo dê essa força, essa graça de poder vencer. Pai, pedimos que o Senhor venha abraçar cada um, porque não é fácil. A gente sabe o que é isso, Pai, e dói muito. Pai, abençoa o pastor Cido lá, pastor André, para ajudar a família e guardar essa família. Nós queremos pedir esta bênção hoje, em nome de Jesus. Amém. Notem que o primeiro adjetivo que Jesus usa para o Espírito Santo é o quê? Vos enviarei o Confortador? Consolador. Por quê? Exatamente, eu irei, olha que interessante isso, eu irei e ele virá. Então, quando ele vir, já não está mais, então você tem que se consolar. Aceitar com firmeza, consolar e aceitar que é aquilo mesmo. Igual o meu pai, de vez em quando vem uma saudade dele, eu tenho que me consolar, consolo, com firmeza, que ele não está mais aqui, mas que um dia eu verei. Né? Então, isso aqui nos consola. Amém, pessoal? Glória a Deus por isso. Vamos caminhar, né? Que Deus realmente cuide dessa família. Vamos, então, a falar hoje sobre a aula. Hoje é às 7, 8, 9, 10, 11 e 12. No próximo domingo, 1, 2 do terceiro, já vai ser a entrega do CCM, hein? Primeiro certidão de conclusão de módulo. Que bênção, hein? Aleluia. Vai ficar lindo. Hoje também a irmã Lucilene não está aqui, ela tem um compromisso para atender, mas a prova está aí. A minha esposa vem ajudar aí a dar a prova para vocês, né? E ela também é a mesma estilo da Lucilene. Ela é a mesma estilo, ela é... Eu vou trazer o cabo, mas já ficou para trabalhar. Graças a Deus. Se ela não chegasse a tempo, né? Eu ia fazer no celular. Vamos em frente. Glória a Deus. Vamos abrir então, meus amados, minhas amadas. Nossa apostila aí. Vamos puxar aqui agora. Vamos lá embaixo. Opa. Olha essa foto aí que eu estou com essa lupa aí. Eu estou no muro em frente à mesquita de Al-Aqsa. Não. O Domo da Rocha. A de Al-Aqsa fica na frente. Lá em Jerusalém, a cúpula dourada. Então, está na frente aí, ó. Eu estou fazendo pesquisa, porque eu estava tirando foto, lá dentro o árabe viu. Aí ele vinha buscar minha câmera, eu virei com a lupa, estava fazendo pesquisa. Aí ele ficou olhando para mim assim, eu fiquei fazendo pesquisa de boa,
pus essa câmera aqui no colete, ele saiu, eu virei e continuei gravando. Aí, aí se ele chegasse, ia falar assim, I'm so sorry, I'm from Brazil, I don't understand anything over here. So, after that, I become here. God bless you, Allah, 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 Allah. Salam aleikum, alaikum salam. Mas tá bom, vamos embora. Vamos seguir. Vamos seguir a 7, 8, 9, né? A turma de casa da risada. O pessoal também, né? Tomando café quentinho lá. E nós aqui no frio, né? 7, 8, 9, 10, a 7. Vamos estudar, então, a apostila de... O Pierre morre de rir, Pierre, cadê? Ô, Pierre, você vai ficar firme aí, né? Porque, ó, a turma está indo embora mesmo, né? A família está indo embora mesmo, né? Ele está lá, mora abandonado. Eu quero ver vocês aí firme. Uma classe na casa de vocês, hein? Pastor Elcio, uma classe lá. Senhora, o Matheus. Um quarto para visita? Aí, ó. O pastor Adalberto falou que tem um quarto para visita pronto para receber nós aí. É? Mas a esposa está aí, ó. Ela quem manda ela. Ok, vamos lá. Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Você sabe que Timóteo, Tito foram grandes obreiros de Paulo, gente, nessa caminhada do Novo Testamento, né? E Paulo foi um dos apóstolos mais organizados que teve. Ele tinha uma equipe de trabalho. Inclusive, ele lista a equipe dele. Tem os nomes, tem um momento que ele dá uma lista de nomes lá, né? Ao todo, eu já contei várias vezes, dá em torno de 100 pessoas, os obreiros de Paulo. É interessante essa questão dos 100 pessoas, né? Veja que qual foi o maior império, claro, teve um império maior, que foi o Mongol, mas o império mais falado, que foi o maior e tal, quem você acha que é? Roma. Embora em extensão, foi o Mongol. Mas tudo bem, Roma foi um império de força bélica, foi realmente o maior império. E Roma foi o único império maior desse tanto que se organizava em centúrias de 100 em 100 soldados. Já era um sistema de pequenos grupos, né? Na época, de 100 em 100 centúrias. Lembra que as menções da Bíblia sobre ovelha são 100 ovelhas, tá? Quantas pessoas tinha lá na cenáculo de que desceu o Espírito Santo? 120, escrito na palavra, 120 pessoas. Quando Paulo faz a lista em 100 pessoas, parece que existe um segredo no número 100 aí, porque, olha só, a igreja de Atos, estamos aqui falando dela, ela chegou a ter 5.000 pessoas na conversão uma vez e 3.000. Só aí já foi 8.000. Mas não há registro de um local para 8.000 pessoas e nem para 100.000 pessoas. Há registro do cenáculo para 100 pessoas. E quando a igreja... Então era assim, chegava a 100 pessoas, 120, 150 desmembravam e começava uma outra igreja. Não havia essa ideia da igreja grande. Não nada contra a igreja grande, mas, infelizmente, a igreja grande, ela perde o sentido da família. Ela vira império político, império financeiro, jogo de cadeiras, disputa de cargos, ostentação, status quo. Não digo que são todas, né? Eu já fui pastor de 1.200 membros, já liderei igreja de 1.200 membros, eu fui pastor de 11 igrejas, então eu nunca tive problema com isso, porque eu descentralizava. As igrejas que eu abria, por exemplo, eu liberava tudo que te vestiu, como cadeira, tudo, ficava, é reino, liberava. E o pessoal ficava só com compromisso financeiro conosco, numa parcela, para ajudar a obra no outro sentido. Mas isso é outra coisa. Eu quero dizer que interessante é que a Bíblia parece que ela mostra alguma coisa nesse sentido, de você estar sempre se expandindo, se destacando e preenchendo. Timóteo, Tito e os outros obreiros de Paulo, eles atendiam todas essas pequenas comunidades que se espalharam pela Ásia Menor inteira. Não davam conta de tanta igreja que tinha que visitar, que tinha que fazer a obra de Deus. E interessante que era a rotatividade deles. Pois não? Pastor, eu acho que o Império Romano entendeu isso, porque como Deus estava escrito no filme, tipo, umas 100 pessoas. Márcio, é engraçadinho, né? Porque a igreja que está aí é cristão, né? Não é do Império, mas tudo bem. Mas valeu a ideia, valeu. Porque
Sim. Mas eles tinham a diocese, as matrizes, que eram igrejas catedrais, né, enormes, né? Mas tá dentro ainda, essa questão de distribuição. Depois, o Império Romano usou isso como geopolítica, para entrar nos locais. O Brasil recebeu, por exemplo, a Igreja Católica no início, né, quando vieram as embarcações, mas depois, vocês devem lembrar, que os jesuítas chegaram ao Brasil para catequizar, e eles tinham uma tendência política. Foi aí que o Marquês de Pombal veio e fez a revolta Pombal. Não é revolta, é não sei o que, Reforma Pombalina, obrigado. A Reforma Pombalina, que foi expulsando os jesuítas do Brasil, né? Então, a Igreja Católica pegou um braço político, né? Aí você vai ver o quê? As cruzadas, que era um braço político. Esse papo de vamos conquistar os lugares sagrados, até que a primeira cruzada pode ter sido nessa intenção. Depois, eles viram que eles podiam pegar terras, ouro, cereais, e escravizar pessoas, e aí foram pegando tudo. A Igreja Católica virou uma latifundiária. Eu mesmo comprei um terreno em Pernambuco, quando eu fui missionário lá em 1998, 99. Eu comecei cedo. Sou jovem assim, mas comecei cedo. Eu fui missionário no Nordeste. Eu lembro que nós compramos um terreno lá e pagamos 2% para a Igreja Católica. Tudo que era aprendido na cidade, inclusive lá em Petrópolis, tem isso para a família real. Tem um nome que dá para isso aí. Tem um nome que dá para isso aí. É um nome que dá para isso. É um imposto, não sei do que lá. Concessão? Não, não vou lembrar agora, mas a Igreja Católica tem isso, por causa dessas conquistas deles. Até que, no século IX, eles colocavam coroa, tiravam coroa de reis. Tinham tanto poder, cara, que chegavam num país, tiravam um rei e colocavam outro. A Igreja Católica era a supremacia, chamada supremacia católica. Era isso aí. Vamos lá, a primeira carta a Timóteo. O autor da carta foi Paulo. A data de 64, já perto da morte dele. Assuntos. Em 1 Timóteo, a ênfase do apóstolo Paulo ao jovem pastor era centrada no zelo pela sã doutrina, o evangelho genuíno, a de cruz, de abnegação, como também o alertou sobre o perigo das falsidades e falácias populares, para que estas não interrompessem o agir de Deus na sociedade. Ele ensinou Timóteo sobre os ofícios de bispo e diácono e debateu as qualificações daqueles que serviam nestas posições. Paulo também expressou sua profunda gratidão pela misericórdia de Jesus Cristo quando foi convertido. No caso aqui, quando Paulo foi convertido, né? Porque Jesus não foi convertido. O português tem umas coisas interessantes. O português, você sai do quartel, recebe baixa. Sai do hospital, recebe alta, né? Língua portuguesa, ok? Estudar 1 Timóteo vai ajudá-lo a aumentar sua conscientização sobre a importância de ensinar a doutrina na igreja. Você também vai poder aprofundar sua apreciação pela misericórdia do Salvador e pela importância do papel dos bispos e de outros líderes da igreja. Um ponto aqui, meus irmãos. Um dia vocês serão líderes. Eu estou falando aqui para futuros pastores e pastoras. Eu estou falando aqui para futuros missionários e missionárias. Então, um dia vocês vão ser líderes de alguma coisa, de um grupo, de uma divisão da igreja, no caso, no sentido de um departamento. Zele pela sã doutrina, zele pela ortodoxia. Tudo que sai fora da ortodoxia tende a se misturar e até ser uma heresia. Então, procure voltar-se à ortodoxia. Até mesmo em minha denominação, quando algo sai fora, eu sou um dos que fala, olha, gente, espera aí, vamos para cá, vamos para cá. Eu lembro que uma vez um professor meu perdeu os wipers, limpadores de vidro, e era de noite, e estava chovendo, era um Chevette 74, 77, um Chevette hatch, bege. Ele falou, vai cabeça de fora aí me ajudando, e ele na pista, na BR, e eu, cuidado, vai um pouquinho mais para cá, direita, esquerda, come, e eu tive uma constipação outro dia, porque a chuva na minha cara, ele estava sem a visão. Quando você perde o foco da ortodoxia, você tem que ficar com essa cabeça lá de fora, tentando achar alguma coisa, alguém vai ser gripado, alguém vai ter um problema. Então, não é demais você se manter na ortodoxia, o mais perto da palavra. O fulano falou, mas o que a palavra está falando? É isso mesmo? Então, se a palavra falou isso, então vale o que o irmão falou. Paulo disse assim, ainda que venha um anjo do céu,
que vos anunciam outro evangelho, não é isso? Considere. O que é anátema? É um louco incurável. Eu estava gravando um rapaz um dia no estúdio, a música dele é assim. A música dele é assim. Eu era louco e infeliz. Eu falei, vai um pouquinho, irmão. Olha, tem louco que é feliz. E tem feliz que é louco. Agora, o cara louco e infeliz é demais, não é não? Além de ser louco, ainda ser infeliz. Então, isso acontece com a anátema. Considera um louco e infeliz. Segundo Timóteo. O autor é o Paulo também. Um ano depois, ele escreve. Subentende-se que, né? 64 é a primeira. Não ia ter feito assim a segunda em 63, né, gente? Os assuntos. A segunda epístola de Paulo a Timóteo dá ênfase ao poder que advém de termos um testemunho de Jesus Cristo. Vê 2 Timóteo 1, 7, 8. Ela também contém uma profecia sobre os tempos trabalhosos. Cuidado, pode cair na prova isso aí. Que aconteceriam tanto na época de Paulo e Timóteo como nos últimos dias, né, que estamos vendo aqui hoje, né? 2 Timóteo 3, 1 a 7. Para ajudar Timóteo com os seus problemas que ele enfrentava, Paulo incentivou a confiar nas Escrituras e nos líderes da igreja. Vê 2 Timóteo 3, 14, 17. E na verdadeira doutrina, vê 2 Timóteo 4, 2. Ao estudar este livro, você aprenderá doutrinas e princípios que ajudarão a viver fielmente ao enfrentar os tempos trabalhosos dos últimos dias. É por isso que as epístolas de Timóteo e Tito são consideradas epístolas que me ajudam. Não, epístolas pastorais. Epístolas pastorais. Porque Paulo gasta um bom tempo do ensino pastoral para eles. E em Timóteo e em Tito a gente tem muita coisa a respeito, inclusive para a consagração de obreiros, tal, as epístolas de Timóteo e de Tito, né? Eu estive em algumas cidades que Timóteo passou, me emocionei muito em alguns lugares lá, coisa que não está na Bíblia, né? Mas só a história local conta, né? A tradição local conta. Vamos para Timóteo, agora para Tito. O autor é Paulo também, a data é 65. Paulo escreveu 13 cartas, né? Que foram colocadas no cânon. A carta de Paulo a Tito contém inúmeros conselhos aos líderes da igreja. Paulo escreveu que a esperança da vida eterna foi inicialmente prometida por Deus na vida pré-mortal, antes dos tempos dos séculos, né? Tito 1, 2. Ele ensinou que os santos deveriam aguardar a bem-aventurada esperança de exaltação e a segunda vinda. Tito 2, 3. Por que a segunda vinda? Porque a primeira vai ser o arrebatamento. A primeira, né, só os santos serão tomados e só nós iremos a Cristo. Na segunda, todo olho verá. Na primeira, ele chega nos ares. Na segunda, ele pisa na terra. Interessante isso. Então, Paulo já está aqui dando um pouco de escatologia, né? Paulo também escreveu a Tito sobre a lavagem da regeneração. Outro ponto aqui, segura aí. Regeneração. A palavra regeneração, deixa eu ver se está aqui o meu pincel, está aqui. A palavra regeneração, espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Era para estar aqui. Tem ali? Não, Jesus. Eu sempre tenho um aqui. O apagador está aqui, pelo menos aqui está apagador. O apagar tem aqui. Espera aí que a nossa subsecretária foi buscar. Sub. Glória a Deus. Pastor, mas como que... Sim. Fala que ele ensinou que os santos deveriam guardar a bem-aventurança e exaltação da segunda vinda, se os santos vão na primeira. Obrigado. Tchau. Não, mas... Ok. Não. A segunda vinda, quem ficar tem a chance de subir ainda, vai sofrer demais. Vai sofrer, porque veja que o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta cosmovisionária. Não é só para aquela época, é para os nossos dias também. Então, na segunda vinda, haverá ainda chance, só que vai ser muito difícil. Quem não aceitar o número da besta vai perecer mesmo, vai sofrer na pele o que Cristo sofreu na cruz. Entendeu?
Então, a aplicabilidade dessa carta é interessante. Você pode também, se quiser, lê-la numa ideia de segunda vinda como arrebatamento também, se você quiser. Porque, para eles, Jesus estava ali com a primeira vinda, certo? Para eles lá. Eles estavam em Pérsona, ele esteve lá com eles. Né? Tito e Timóteo são contemporâneos de Cristo. Devia ser um pouquinho mais jovem. Então, poderia ser também uma segunda vinda. Mas pode se aplicar também para a escatologia. Gente, quando eu faço aqui no quadro, eu lembro que eu mexia aqui no Zoom, ficava para vocês grandão aí. Tem hora que eu escrevo aqui, fica pequenininho, não é? Tinha uma forma de fazer isso aqui que ficava grandão, o quadro para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu vou acabar, sei lá. Bom, a palavra regenerar, ok? Lembra a palavra Renato? Alguém conhece algum Renato? Renata? Renascido. Pronto, a Renatinha, renascido. Que está renatando agora, que vai nascer, neném, né? Está vai virar uma alegria. Vai sem graça, ninguém riu. Ok, regenerar. Gerar de novo. Por isso que tem que entender isso, vocês que estão escutando a palavra, que você é pregadores, regeneração, não confunda com justificação, não confunda com regenerar. Por quê? Abel foi morto. Abel foi morto antes de conceber filhos. Abel foi o primeiro homem que entendeu o princípio da primícia, que até então Deus não tinha dado a ninguém. Mas de tanto Abel andar com Deus, quem anda com Deus antecipa segredos do futuro. Deus está muito feliz de poder... Ele tinha esse desejo de ter relacionamento. Quando a morte de Abel foi planejada no inferno, foi um dos maiores acontecimentos bíblicos, e poucos pregadores pregam sobre isso. O maior acontecimento bíblico foi a morte de Abel. Foi planejado, porque Abel era adorador espontâneo. Depois dele, não teve geração espontânea. Por isso que tem que ficar no púlpito. A gente lida com muito Caim hoje em dia. A maioria é filho de Caim, até que se converte. E é regenerado na geração de Abel de Deus, que é Jesus Cristo. Então, tem que falar assim na hora da pregação. Gente, abre os olhos, o coração. Toda vez tem que falar de contribuição. Pelo amor de Deus, a gente se careca de saber que a contribuição, o dízimo, a oferta, a bênção, não sei o quê, então, mas tem que falar. Por quê? Porque Caim não entende. É difícil Caim entender. Os dois eram filhos de quem? Caim e Abel eram filhos de que pai? O nome dele? Adão. Alguém tem dúvida? Adão. Era o mesmo pai. O Caim e Abel estão na igreja. É do mesmo pai, só que um é Caim, o outro é Abel. O Abel adora espontâneo. O Abel vem para o culto, ele vem com alegria, espontaneidade, já vem com dinheiro no bolso para entregar para a oferta, e levanta a mão, e fica em pé, e adora. Ele é o Abel, ele é espontâneo, porque ele foi regenerado em Cristo. Agora, o Caim ele vem porque é pai, ele conhece, ele sabe que é Deus, tudo, mas ele, sabe, ele chega no domingo, ele pensa 2 vezes para dar 10 libras de oferta. Mas na segunda-feira vai no shopping, ele faz um plano de 24 vezes lá de 50 mil para comprar uma televisão, porque o Caim só pensa nas coisas da terra. O que eu estou pregando, hein? Aleluia. O Abel só pensa no céu. Tudo do Abel é o céu. Se o pastor errar o versículo, Abel glorifica. Se o pastor errar o versículo, Caim critica. Se o pastor não for na casa do Abel, o Abel fala assim, quando puder, pastor, vem. Eu estou sempre com ele na igreja, abraçando ele. Eu digo, eu precisar, ele vai lá. O Caim fala, não visita ninguém, vai na casa de ninguém. Eu na minha vai. Você pode esquecer de convidar o Abel para um churrasco, não vai ter nenhum problema. Ele fala assim, outra hora eu convido, tem muitos anos pela frente. Não me esqueça do Caim. Se você fizer um churrasco e não convidar o Caim, se fizer um aniversário, não convidar o Caim, ele sai da igreja, ele critica você, porque é Caim. São filhos de Adão, do mesmo pai, na mesma igreja, mas são 2 pessoas diferentes. O Abel chega aqui, o culto começa às 7.
Abel chega às 6 e sai às 11, conversando, última saída da igreja. O Caim chega às 7h30 e quer sair 8h40. Porque o Caim tem coração no mundo. Alguém fala assim, o cara estava no mundo lá, dançando, né, na boate, na gafieira, na balada, até 4 da manhã, e não fica até as 9 do culto. Por quê? Porque culto não é habitat de Caim. O Caim grita, é no futebol, aí ele pula. Aqui não. Aqui ele não pula, não, porque ele tem medo, tem vergonha, porque não é habitat dele. Eita. Lá no campo de futebol, ele fica rouco, ele grita, ele veste a camisa. Marca evangelismo. Ele não vai, porque ele é Caim. Agora, marca o encontro dos flamenguistas aí, os corintianos dessa cidade, ele vai, porque é o habitat dele, ele só pensa no fundo da terra. Ô, pessoal, desculpa aí, tá meio pesado hoje. Regenerar é gerar de novo. Eu nasci Caim. Apóstolo Paulo fala isso. Fostes concebidos em semente corruptível. Mas aí, quando eu aceito Jesus e me converto, eu deixo de ser Caim e nasço agora em Abel, no Abel de Deus, Jesus. A primícia de Abel sobe, a primícia de Deus desce. O sangue do Abel, da primícia, sobe, o sangue do Abel de Deus desce. O diabo não contava, matou Caim, achou que ia interromper. Eu disse, não, vou mandar meu filho para regenerar, para reconstruir essa geração de adoradores espontâneos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Se regenerar está relacionado a nascer de novo. Nascer de novo. Que Nicodemo não entendeu. Foi isso aqui. Achou que ia para nascer na barriga, né? Da água e do Espírito. Por que da água e do Espírito? Quando Cristo morre na cruz, é enfiado uma lança. Sai água e sai sangue. O sangue era o sacrifício consumado e a sequência, a água era a dispensação do Espírito Santo, que veio de vir. Aí Cristo fala, do vosso ventre fluirão rios de água viva. Qual é a cor do líquido do nosso corpo? Não, o sangue. Qual que é o líquido do corpo? O corpo, matéria, é sangue. Qual que é o sangue da ressurreição, do corpo purificado? Água viva. Água viva. Do seu interior fluirão água viva. Glória a Deus. Eu estou arrepiado aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E a renovação do Espírito Santo, Tito 3,5. Fazendo alusão à ordenança do batismo e ao efeito purificador de receber o dom do Espírito Santo. Olha, nós vamos ter uma matéria sobre dons lá no último módulo, cara. Especial, tá? Dons e ministérios, fantástico. Para mergulhar no Espírito Santo, entender tudo. Vai ser muito bom. Ambos preparatórios para que sejam feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3,7. Nesta epístola, o apóstolo Paulo exortou Tito, que havia sido um companheiro missionário, então servindo em Creta, a usar a sã doutrina para ensinar e corrigir as pessoas. Paulo também aconselhou Tito a ensinar os santos a ser exemplo de retidão, a ter esperança de redenção, por meio da expiação de Jesus Cristo e a continuarem praticando as boas obras. O Tito escreve uma carta para Paulo, contando o relatório da ilha. Tipo assim, mentira daqui, tá louco? Esse negócio aqui não dá não, o pessoal que não quer nada. Aí Paulo responde assim para ele, foi para isso que eu te deixei na ilha, Tito. Você não entendeu, filho? Eu vou desenhar e depois explico o desenho. É para isso que você está aí. Tem hora, meus irmãos, que Deus te leva para uma Creta. A Creta é um ministério que você não quer, que você não deseja, mas tem que fazer. A Bíblia fala que o Senhor foi obediente até a morte, e a morte de... Por que isso? Ele poderia ser obediente até a morte. Ele poderia ter um infarto, um AVC, ele podia pedir que Deus levasse a alma dele, mas ele tinha que enfrentar a sua Creta. Eita. Ele tinha que enfrentar a cruz. E às vezes você tem que enfrentar a sua Creta. A Creta é um ministério indesejado. Sabe, tem um ministério que é maravilhoso, que você se sente bem nele, você executa com carinho, mas tem hora que Deus te coloca um ministério que você não gosta de fazer. Eu vou lidar com isso, com aquilo. Por exemplo, lidar com toxicômanos, recuperação, não é para todo mundo. Tem gente que tem que ser chamado para isso. Estar ali com aquele pessoal, gastar um tempo, que muitas vezes é desnecessário, porque as pessoas acabam voltando para a lama,
Mas tem um ministério que Deus te deu, é a tua Creta. Não pede para sair, não pede para voltar. Cumpra o teu tempo ali. E isso foi na vida de Tito, esse exemplo pastoral para a gente aqui. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos agora à nossa pequena provinha. Está rapidinho, está aí fresco. E a nossa secretária Vânia vai estar hoje fazendo a sua parte, substituindo a Lucilene, a mulher da prova. É a 6. É igual a enfermeira, é a Betacil ou é a... A 7, desculpa. Não, mas ali é a prova 6 ali. A 7 é a lição. A prova é assim, porque na primeira lição não tem prova. É da segunda em diante. O Pedro tinha a mulher do Pedro é uma prova, a minha também hoje é uma prova aí. Vamos lá, quem está em casa, atenção. Amor, preciso de uma aqui para fazer a... Sobrou alguma aí? Hoje faltou o Pedro também, que está com a Lucilene, né? Vamos lá, obrigado, meu amor. Ok, número 1. Amor, aqui é o seguinte, se quem não souber a pergunta, você pode explicar também, sabia, né? Quem não souber a pergunta, você pode explicar também. A secretária tem que saber, tem que estar dentro do assunto aqui. Ok. Primeira pergunta. Qual a ênfase de Paulo na primeira carta a Timóteo? A. Viver uma vida sem preocupação. B. Ter zelo pela sã doutrina. Ou C. Confiar em si mesmo. Qual a ênfase de Paulo na primeira carta a Timóteo? A. Viver uma vida sem preocupação. B. Ter zelo pela sã doutrina. C. Confiar mais em si mesmo. Número 2. Pastor. Complete. Pastor, está Qual sem a a ênfase prova. de Paulo na primeira carta a Timóteo? Ele dá uma ênfase aí. A. Viver uma vida sem preocupação. Desculpa, eu li de novo aqui a pergunta sem querer. Complete, falso ou verdadeiro? Em 2 Timóteo 2,15. Gente, isso aqui está muito fácil. Está um dos maiores textos sobre liderança. Complete. Aí quero ver você completar agora. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar. Não, está aqui. Não, tá, o versículo está aqui. Palavra-chave, aprovado, maneja a palavra. Ok. Aí isso é falso ou verdadeiro? Até eu caí na minha pegadinha. Aprovado. Professor. Está embaixo já a dica aí. Aprovado, manejar e palavra. Até a Viviane vai acertar hoje. Fala, oi. Nós estamos sem a prova. A gente está sem prova. A gente está sem prova. Eita, gente, tem que mandar para mim. Tem que mandar para tirar uma foto. Isso, peraí. Peraí, segura um pouquinho. Vou tirar uma foto, por favor. A minha secretária vai tirar uma foto. É minha secretária especial, executiva. Ó, manda no grupo a prova, uma foto. Ó, vai... Ô, pessoal, então, viu? Ô, Viviane, obrigado aí. Vamos ver. Vamos de novo, então? Rapidinho. Só preencha o gabarito aí. Vocês têm um gabarito aí, não tem? Para lançar, né? Ok. Então, vamos lá. Qual que é Vai encerrar aqui o presencial. Qual que é a última agora aí? Que ela pegou minha... Tito foi um dos obreiros de Paulo. É 3. O texto de Timóteo, que fala de vida ministerial e seus desafios, qual seria? A. Esperança da vida eterna. B. Tempos trabalhosos. Ou C. Esperança no governo de Roma. Olha... Foi cantado pelo professor. Eu falei essa aí, ó. Você vai cair na prova. A 3. Tá chegando vocês aí, tá? Tá chegando aí. A esposa tá mandando aí. Só preencher do ladinho o gabarito aí.
Há 4 para encerrar o presencial aqui. Tito foi um dos obreiros de Paulo. Ele pastoreou em Maria. Qual foi? Ilha de Páscoa, Ilha de Creta ou Ilha de... Gente. Essa aqui, até a Amanda vai aceitar agora. Aceitar. Ó, chegou a prova aí para vocês, certo? Obrigado, meu amor. Tá meio apagado, mas dá para ver. Ok, pessoal de casa. Hoje está uma benção, né, gente? Hoje está uma benção aqui. Pessoal de casa, então. Qual a ênfase de Paulo? Amor, já pode recolher a prova do pessoal aqui, viu? Se quiser. A prova? Eu não recebi. Ah, tá. Ah, só manda a tá certo. Obrigado. Tá bom. Daqui a pouco eu acerto. Eu não recebi Tá a minha. Pronto. Tá no grupo. Tá no grupo. Pessoal de casa, Fernanda. atenção. Qual a ênfase de Paulo na primeira carta a Timóteo, gente? Oi, Viane. Viane, pode falar. Não, era a Fernanda que estava perguntando da prova, que ela não tinha recebido. Eu tô falando com ela que tá no grupo já. Ah, ok. Está no grupo aí, Fernanda. Primeira carta a Timóteo. Você tem um A, viver uma vida sem preocupação. Se for isso, você coloca um A. Se for ter zelo pela doutrina, coloca um B. Ou se for confiar mais em si mesmo, coloca um C. Ok? Número 2. Complete. Falso ou verdadeiro. 2 Timóteo 2,15. Ó, gente, aqui a dica, aqui, ó. Ali, tá bem ali, ó. Ali no banner da igreja. Em Timóteo 2,15, está um dos maiores textos sobre liderança. Complete. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso é falso ou é verdadeiro? Se você acha que é falso, coloca 2A. Se acha que é verdadeiro, coloca 2B. Número 3. O texto de Timóteo que fala da vida ministerial e seus desafios, qual seria? A. Esperança da vida eterna. B. Tempos trabalhosos. Ou C. Esperança do governo de Roma. Se você acha que é A, coloca 3A. Se acha que é B, coloca 3B. Se acha que é C, coloca 3C. E a última. Tito foi um dos obreiros de Paulo. Ele pastoreou em uma ilha. Qual foi? A. Ilha de Páscoa. Ilha de Creta. Ilha de Corinto. Ok? Pronto. Aleluia. Pessoal, vamos à próxima aula por causa do tempo. A gente hoje atrasou bastante, né? Vamos lá. Tudo bem, Viane, aí? Deu certo? Obrigado, gente, pela paciência, tá? Mas somos uma família. É isso aí. Alguém online aí tem alguma coisa para dizer? Fale agora ou... Não. Não cai. Não, aí não. Eita, nós. Vamos lá, vamos para as epístolas de Filemão, Hebreus e Tiago. Tiago, ok? Tiago, irmão do Senhor. Tiago maior. Ok. O autor dessa carta de Filemão, Paulo, né? Ele escreve sobre o rei Filemão. A data é de 61 depois de Cristo. O assunto. Esta carta fala de um escravo, um senhor e uma atitude cristã. É um escravo, um senhor e uma atitude cristã. Gente, eu quero colocar uma coisa antes aqui para vocês. Quando Paulo trata do assunto escravo, não quer dizer que ele aceita a escravatura. Por favor, entenda bem. Era um costume da época, era um assunto que ele tinha que se direcioná-lo, mas não que ele aceitasse isso. Inclusive, Jesus fala assim, ó, não vos chamamos mais de servos. Aqueles servos, não é o doulos, aquele servo é outro servo. É o servo de senhorio mesmo, de mandar e obedecer. Mas vos chamamos de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. É a gente que se considera servo por uma questão de humildade. Senhor, eu quero ser teu servo, mas ele quer que eu seja amigo. Quando Paulo fala sobre essa carta aí, porque eu já vi alguns universitários dizendo que a Bíblia é misógina, que a Bíblia é escravatura, que a Bíblia é patriarquia, não sei o que. Esse papo todo da esquerda aí. Essa carta de apóstolo Paulo está
falando de uma situação de época, né? E Filemão, o outro lá, era crente, né? O senhor dele, mas na época ainda era essa questão, por exemplo, é questão de época. Houve épocas em que a igreja cristã achava que o cego, o surdo, o mudo, o coxo, era a mão de Deus sobre ele. E achava normal. Para eles não era pecado achar isso. Hoje a gente entende que não é isso, né? Pode ser uma coisa genética, pode ser, menos que Deus esteja punindo alguém com isso, entendeu? Aliás, Cristo fala sobre isso lá atrás, né? Ele fala sobre isso. Então, você entender bem essa carta para não dizer quem está corroborando com a escravatura, tá? Assunto. Esta carta fala de um escravo, um senhor em uma atitude cristã. Filemão e Onésimo, Onésimo o chefe dele. O mérito da questão aqui não é abolicionismo. É só um ponto. Eu conheci um pessoal lá em Volta Redonda, não foi Rio, foi no Rio, que o sogro era Onésimo, o genro era Filemão. Aí, foi namorar com a filha do Onésimo. Aí eu falava assim, gente, olha o apóstolo Paulo. Onésimo, tenha calma com o Filemão. Olha a carta de Paulo, viu? Uma coincidência, né? Uma coincidência. Acontece isso. O povo crente é uma benção. O mérito da questão aqui não é abolicionismo, e sim, em primeira instância, no tratamento que se dá ao escravo, quando se torna irmão em Cristo. Olha que interessante isso. Ó. A questão não é abolicionista. Paulo não estava levantando a bandeira da abolição. Mas ele está dizendo, ó, já que estamos no sistema, dentro do sistema é assim que se trata o escravo. Hein? Vemos que, claramente, em 1,16, né, os conselhos do apóstolo de como se deve lidar e quando as pessoas se unem à igreja de Jesus Cristo. Elas se tornam irmãos e irmãs em Deus. O propósito também é mostrar a tarefa que os discípulos de Cristo concernente à misericórdia e perdão. Nesta epístola, o apóstolo elogiou Filemão por sua fé, seu amor pelo Salvador e por seus companheiros e membros da igreja. Ele aconselhou Filemão a receber seu escravo fugitivo como irmão no evangelho. O Filemão, além de ser escravo, não era fugitivo, né? Filemão provavelmente era um converso grego que residia em Colossos. Veja Colossenses 4:9. Ele permitiu que uma congregação da igreja se reunisse em sua casa. Tinha até uma congregação na casa dele. Filemão 1:2-5. Após sua fuga, Onésimo se uniu à igreja, se tornou um irmão amado no Senhor. Filemão 1:16 e Filemão 1:10-12. É interessante que Deus permitiu essa carta entrasse no nosso cânon para que esse assunto fosse ventilado. Era uma coisa da igreja primitiva, lidar com escravos, era normal, né? Mas aqui você tem uma atitude, é uma posição dentro de uma posição. Ou seja, dentro do sistema que não for resolvido, vocês sabem que a questão de escravatura vai se resolver no século XVIII. Começa aqui na Inglaterra, na verdade, né? Depois se expande para o mundo inteiro. Embora a gente sabe que não se resolveu. Tem por aí escravos ainda aí de, tipo assim, não naquela época, mas escravos de trabalho, né? Mão de obra escrava, essas coisas. Isso acontece ainda. Ainda tem, né? Ainda tem, verdade. Agora, em termos culturais, acabou. Eu estive em Goré, na África. O professor aqui vai falar sobre isso. Eu estive em Goré, na África, lá, onde vendiam os escravos, os chamados escravos, né? Lá eu conheci a porta do Nunca Mais, aquela porta famosa do Nunca Mais, que quando chegava assim, as famílias, lia assim, em francês, por essa porta passarás, nunca mais retornarás. E a Igreja Católica benzendo, em nome do Pai, do Filho, os navios negreiros. Eu estive lá, eu estive nos locais onde ficavam... Eu não vou falar isso não, porque eu fico fora, não fico legal. Mas, graças a Deus que isso acabou, né? E começou na Inglaterra, né, com William Wilberforce, que convenceu o parlamento inglês a liberar a mão escrava e chegou ao Brasil pela Lei Áurea, com a princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888. A carta que ela assinou era uma carta cópia de um primo dela da Inglaterra. Ela tinha um primo. Esses reis todos eram parentes, né, por casamentos consensuais, consortes e tal. Pastor, só que nessa época, o próprio cristão da época tinha escravo. Tinha, exato, tinha. Isso, inclusive nos Estados Unidos, a Guerra dos Confederados, dos sulistas e dos nortistas, né? Os Yankees, né? Os Yankees porque vem de Yancey, que era dos irlandeses que iam para lá, aí os Yankees, né? Então eles lutavam e eles eram crentes também, os sulistas eram crentes e eram a favor
E era, glória a Deus, aleluia, fogo caía, era favor. Quer dizer, era um assunto tão interessante, tão cunhado na cultura, que era difícil de se elucidar. Mas, glória a Deus, sempre teve alguém para falar a verdade e trazer. Deus não criou ninguém para escravizar ninguém. Nós somos seres humanos, independente da cor, do nome, da origem, né? Todos nós somos filhos de Deus. Isso que é importante. Amém? Vamos lá. Então, é importante, quando você pegar alguém na universidade, esses demoniados de universidade, que viu que esse papo aí, você fala, não, a igreja adereçou um assunto da época, que era comum. E dentro do assunto, ainda falou sobre liberdade, né? Glória a Deus. Epístola aos Hebreus. O autor é desconhecido, gente, mas embora desconhecido, eu acho que foi uma mulher. Porque lá no capítulo 13 fala assim, depois de 13 tantos capítulos, fala assim, ó, veja com poucas palavras os escrevi. Eu acho que foi uma mulher que escreveu, porque com tantos capítulos, fala com poucas palavras. Eu estou brincando, minha esposa está aqui na aula hoje. Eu esqueci que ela está bem ali. Ela deu uma risadinha, olhando para baixo no óculos, já entendi. Não vou ter janta hoje. A data você ri, né, Viviane? Você ri, né? A data é de 64 a 68. Então, o autor é desconhecido. Para mim, eu assumo que seja Paulo, mas não vou afirmar, porque ninguém afirma que isso é para afirmar, né? O assunto. O que nos parece é que Hebreus é uma epístola que enaltece Jesus, sua soberania e senhorio acima de tudo e de todos, com um nome mais excelente. A ênfase em que Jesus veio trazer uma nova aliança, isso é superior a de Moisés. Remete Jesus a um sacerdócio maior que o sacerdócio de Melquisedeque. Uma hora eu vou abrir aqui para vocês sobre Melquisedeque, vai ser na aula de História de Israel, tá? É interessante esse negócio de Melquisedeque, viu? Seu sacerdócio é maior do que um dos sumos sacerdotes sob a lei de Moisés. Enquanto as escrituras são repletas de referências sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, sua ressurreição e sua ascensão nos céus. Hebreus enfatiza o trabalho contínuo do Redentor na vida de todos que se voltam a ele em obediência e fé. Olha, como o nome da carta já diz, Hebreus, ela tinha um endereço. Era para realmente convencer uma parte da igreja que ainda... Aquele pensamento de Pedro, lembra? Que Deus teve que vir com um telão, colocar um data show, mostrar para os animais na casa centurião. Quando chegou alguém na igreja de Tiago, Pedro foi saindo, Paulo repreendeu. Porque eles achavam realmente que não era para eles, né? E aí, os Hebreus, ele enfatiza também essa questão de o evangelho ser amplo por causa das alianças. Essa carta de Hebreus, como não tem quem assume a sua paternidade, mas o estilo literário dela é muito parecido. Se não foi Paulo, foi algum discípulo de Paulo. E se não foi um discípulo de Paulo, foi alguém da escola filosófica, por causa da linha da simetria dos assuntos, né? Como é colocado. Ele é muito concisa a respeito dessa questão dos judeus e dos gentios, esse balance. Porque, na verdade, vocês sabem, a igreja era judia, a igreja cristã, Cristo era judeu, os apóstolos eram judeus. Aí havia entre eles alguns que não eram, na igreja primitiva, né? Você vai ter o Lucas, né? Que é um grego, talvez. É o judeu messiânico. Não, ainda não. Não. O judeu messiânico, o messiânico, ele é uma ramificação pós-híbrida, né, da igreja, e é meio que recente. O Messias estava lá em pessoa, né? Estava lá em pessoa, então não havia distinção, não havia por que ter o messiânico. Mas o messiânico também, eles têm uma dificuldade, porque tem messiânico que ele é mais contemporâneo, e tem um que é messiânico ortodoxo. Esse ortodoxo ele fica até legalista. Ele fica bem separatista, meio, parece que o céu é só deles. É tipo uma congregação cristã do barril não, do Brasil. Oh, desculpa. O pessoal brinca demais. A cristã do Brasil, que eles são separatistas, né? Eles são na deles lá. Então, eles são assim, meio que sectaristas. Tem que ter muito cuidado com eles. Mas que bom que eles são uma voz no meio do judaísmo. Lá em Israel tem igrejas messiânicas, né? Adoram a Deus, tal, de uma forma bem direta, assim, sem nem esperar pelo templo, tudo. É interessante. É que o pastor falou, né, que é importante que aquele que não está para espalhar, está para juntar. Né? Se fala o meu nome, deixa amém. Pessoal de casa, alguém quer falar uma coisa aí? Eu acho que eu vi uma mão aqui levantada. Não? A revelação.
Foi um anjo que está online aí. Qualquer coisa, pode falar aí, tá, pessoal? Pode falar aí. Tiago. Autor é Tiago, a data de 45 a 50 depois de Cristo. O assunto era a carta, está considerada como dentro do conjunto chamado Epístolas Gerais. Presta atenção, que pode cair na prova, hein? Epístolas Gerais. São 7 cartas, olha, vamos aprender aí. São 7 cartas neotestamentárias, as que são de 4 autores. Quem são os autores dessas cartas? Olha aí. Tiago, Pedro, João e Judas. Não o traidor, o irmão do Senhor, tá? Tem 2 irmãos de Cristo que escrevem aí, é o Tiago e o Judas, tá? Então, olha só, são 4 escritores, né, dessas epístolas aí, que são neotestamentárias, né? Com o apóstolo Paulo, então fica, né, mais um. Chamado Epístolas Gerais, são 7 cartas neotestamentárias. Uma das atribuições da carta de Tiago, ser da categoria geral, era que, diferentemente das cartas de Paulo, que possuía o endereço das igrejas locais, a de Tiago e a dos outros era de forma mais generalizada. Esse que é o ponto. Por que eram epístolas gerais, né, e epístolas locais? Porque as gerais tinham uma ascendência maior, né? E na verdade, aí, a de Paulo tinha endereço, né? Ele mandava para aquela igreja, né? Então, vamos lá. Uma das atribuições da carta de Tiago, a de Paulo não era geral, porque é endereçada da igreja. A dos outros, desses 4, eram generalizadas. Esse que é o ponto, tá bom? Era diferentemente das cartas de Paulo, que possuem endereço também, já falei. Embora a de Tiago fora dirigida a determinados grupos de cristãos, mais especificamente a alguns grupos dispersos, provenientes do judaísmo, judeus cristãos. Foi Eusébio que denominou assim, pela primeira vez em sua história eclesiástica, próximo ao ano 330 depois de Cristo. Carta dirigida às 12 tribos de dispersão. O que significa essa expressão? Tiago tinha esse alvo no coração em alcançar este grupo em específico. Então, veja bem, são 13 cartas de apóstolo Paulo, certo? E são 7 cartas neotestamentárias desses 4 autores aí, tá bom? Pegou? 13. A de Paulo são 13 cartas de Paulo. Cartas paulinas, chamadas cartas paulinas. Cartas paulinas, presta bem atenção. Cartas paulinas, ou epístolas paulinas, tanto faz. Cartas paulinas. Isso. Paulinas. Tinha endereço. As cartas gerais eram expansivas. A Paulo tem 13, as gerais são 7. Ok? Exatamente. Na verdade, a igreja João podia ser uma, né? Tiago, quando escreve Atos e desmembra ali Lucas e Atos, então o desmembramento deu esse número de cartas aí. Tá certo? Ok? Expansivas. Eu tenho que ser melhor, pera um pouquinho. É preguiça. Eu tinha dose para ser médico, pela caligrafia, mas que sim. Cartas gerais, cartas paulinas. Paulinas são 13. Cartas gerais. Aí vocês, quando for pregar, entendeu? André, pregar, André, pastor Pierre aí, né? Falar assim, irmãos, aqui na apóstolo Tiago, essa carta aqui era uma carta geral, porque havia cartas paulinas, as cartas gerais, aí você dá, aí no final você fala MRV Teologia, ok? Faz um merchan. Mas não é interessante esses detalhes, né?
A gente prega, Paulo, Tiago, não faz distinção. Mas é bom esse detalhe, a gente chegar. Prega muito, porque o ouvinte tem muita... De repente, o pessoal gosta de ouvir um bom sermão com boas informações, né? Não ficar louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Tem um pregador que fica louvado seja Deus, né? Irmão, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Perdeu. Glória a Deus. Amém. Vamos, então, a nossa provinha para dar uma pausa. Ó, tem um chat aqui, alguém está falando. Deixa eu ver lá. Ah, não, amém. Que bom. Assim seja. Vamos, então, a nossa provinha. Irmã da prova, por favor. A irmã Vânia, irmã da prova. Ó, MRV significa muita reprovação com Vânia. Brincadeira. Amor, eu preciso de uma cópia para ler com eles. Já está no meu WhatsApp? Viu como é que ela é? Já está aqui, cara. Vamos então. Já chegou em casa para vocês aí? Não chegou? Amor, tem que mandar para eles em casa. Ah, eu mando para eles aqui, é isso? Ah, eu entendi. Desculpa, amor. Amém. Glória a Deus. Tudo por uma janta, né? Aleluia. Vamos lá. Eu brinco assim, amor. Não sou jantar, não. Estou brincando, sabe? Só preciso dar risada. Ok. Pergunta número 1. Qual a ênfase de Paulo na primeira carta a Timóteo? Não, peraí. Qual é? Não, peraí. Então, onde é que está, amor? Ah, você mandou no meu zap, né? Espera um pouquinho, irmãos. Vamos lá, agora vai dar certo. Agora ficou legal. Sua máquina está boa, essa foto, hein? A minha está com gordura de galinha, eu acho. A escolha... Tá bom. Mandar para o grupo agora. Agora sim, gente. Desculpa aí. Agora foi. Foi aí para vocês, amém? Amém. Chegou para vocês aí direitinho? A prova? Escolha correta. Pronto. Se a Fernanda falou, está falido. Vamos lá. Está falado. Vamos lá. Ok. Deixa eu mudar aqui para ficar melhor. Primeira pergunta. Escolha correta. As cartas de Pedro pertencem ao grupo... Ah, gente. Deixa eu apagar isso aqui. Epístolas gerais, epístolas de Paulo, epístolas apostólicas. Hã? Você mandou a 8, amor. Era a 7. Desculpa, pessoal. Espera aí. É a 7. Não. Deixa eu ver aqui. A 7. Tá com a 7 aí? Vamos lá, então. Pessoal, é a 7, tá? Mesmo sendo o amor de Deus contrário à escravatura, porém, em termos de época, Paulo escreve para um senhor de escravos, para que se recebam agora como irmão. Isso significa que Paulo, na ocasião, não tratou de status social de escravatura, e sim de relacionamento. Agora, entre irmãos em Cristo, onde não há escravo e senhor, e sim família de Deus. Isso aí está certo ou está errado? Sim ou não? Manda a prova 7, pastor, por favor. Oi. Manda a prova 7 para gente, que tem só a 8, a 6 e a 8. A 7, amor. Manda para ele. Ah, mandou para mim. Espera aí. Ô, Jesus. Espera aí. Números... Aqui é a 8, amor. A de cima. Então, desde o começo, o erro foi meu. Não foi da minha esposa. Agora sim, pessoal. Pronto, gente. Desculpa, perdão. Quando não vai ter janta, fica assim. Agora chegou, né? Chegou, Fernanda? Não? Eu mandei no online aí. No grupo. Tá chegando? Ó, tá aí, mandei. A foto tá 7. Pior que já foi a 8, né? A 7 chegou? Ok. Chegou, Viviane, a 7 aí. Tá bom, vamos lá então. Então a pergunta número 1 é sim ou não, tá? Número 2.
Quem é o autor dos livros aos Hebreus? Priscila, B, Paulo, ou C, desconhecido? Priscila, né? Aluna aqui tem uma inteligência maravilhosa. Número 3. Complete. O autor do livro dos Hebreus, aos Hebreus, apresenta Jesus acima do A, sumo sacerdócio de Melquisedeque, ou B, rei de Salém, Melquisedeque. Essa aí tá difícil, né? Complete. O autor do livro... Mas pode responder que não vai estar mal, não. Pode responder à vontade. Complete. O autor aos Hebreus apresenta Jesus acima do A, sumo sacerdócio de Melquisedeque, sumo sacerdócio, né, Melquisedeque, ou B, rei de Salém, Melquisedeque. Número 4. Certo ou errado? Há um grupo de 7 cartas que fazem parte das chamadas epístolas gerais. A carta de Tiago não faz parte do grupo de epístolas gerais. Certo ou errado? Essa aqui é capciosa, hein? Ó, certo ou errado? Há um grupo de 7 cartas que fazem parte das chamadas epístolas gerais. A carta de Tiago não faz parte do grupo de epístolas gerais. Certo ou errado? Essa daí na forma de carinho, pastor. Pegou, pessoal? Olha, com todo o atropelamento que a gente teve hoje, consegui fazer no horário 9 horas, dei toda a matéria, quer dizer, até onde podia dar. Agora vamos ter uns 5 minutos para tomar um café. Vou comer uma bolachinha que trouxeram aqui agora, como é que é? Champanhã, né? Uma coisa assim, né? E a gente volta em 5 minutos. Alguém de casa quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa a dizer? Tudo certo? Todo mundo aí, né? Amém. Deixa eu ver se tem algum chat aqui. Não tem nenhum. Pessoal, 5 minutinhos, 6. A gente volta aí, tá bom? Glória a Deus. Até daqui a pouco. Estou voltando para a terceira aula do módulo 1, matéria 4, análise do Novo Testamento. Pessoal, vamos comigo aqui um negócio? Vamos fazer uma continha aqui? Vamos fazer uma continha aqui. Estamos na aula de teologia para aprender. Vamos lá. Ok? Nós temos, então, quantos evangelhos? NT, Novo Testamento. Nós temos quantos evangelhos? Novo Testamento? É. Não, evangelhos. Evangelhos, 20. Evangelhos. 4 evangelhos. 4 evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Exatamente. Mateus, Marcos. Aí nós temos quantas cartas gerais? 7 cartas gerais. Ok? Quantas cartas paulinas? 13. Escrita por Paulo. Segundo a minha aluna aqui, mais nobre da sala de aula, as cartas paulinas foram escritas por Paulo, até que se prove o contrário. Cartas paulinas. Ok? Vamos fazer a conta? 4 mais 7? 11. Mais 3? 24. Mais 3, professor. 14. 14 vai 1. Está faltando quantos aqui para fechar a conta? Quantas cartas tem no Novo Testamento? Quantas cartas? Quantas cartas não? Quantos livros? 27. Pessoal, só o Márcio está respondendo aí, ó. Muito bem. É que ele já falou, né? 27. 27 cartas. Falta quantas cartas não? Livros. Quantos livros? Quantos livros? A Amanda está comendo. A Amanda está me dando. Ok. Quantos potinhos já comeu a Amanda de sorvete? Não. Quantos livros tem? Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Falta quantos aqui? 3. Quem seria? Apocalipse. Opa. Muito bem. Apocalipse. Alguém falou que
Apocalipse, quem mais falta aqui? Atos e se tem uma epístola que não faz parte das Gerais, nem da Paulina, que não tem autor. Então, nós temos 3. 3 mais 24, fechou 27 livros. Ok? Então, nós temos 4 evangelhos, 7 cartas gerais, 13 cartas paulinas, 3 livros avulsos, Apocalipse, Atos e Hebreus, perfazendo 27 livros aí do Novo Testamento. Isso é cultura, MRV, teologia. Amém? Podemos também dizer o seguinte, que temos cartas pastorais, mas estão aqui incluídas, né? São as cartas de Timóteo e Tito. 3 cartas pastorais, né? Vocês em casa anotaram aí? As cartas pastorais estão dentro das paulinas. Muito bem. Apocalipse, Atos e Hebreus. Hebreus poderia ser uma epístola geral, mas como não tem autor, ela fica isolada, tá? É um autor desconhecido. Alguém, pessoal, em casa, tudo bem aí? Vocês entenderam direitinho? Anotaram aí? Aí pode pregar, irmãos, Novo Testamento, glória a Deus, aleluia. Tem 7 cartas pastorais. Vai ficar bonito. É isso aí, pessoal, é aprendendo a palavra de Deus. Vamos voltar para a nossa apostila, encerrar a última aula, para a gente ir para casa. Ok. Agora, a primeira epístola de Pedro. Uma coisa importante sobre Pedro. Não sei se vocês lembram, mas o Pedro era indouto. O Pedro era uma pessoa indouta, ele era pescador, né, rudimentar. Ele morava em Betsaida. Betsaida. Vamos entender aqui uma coisa interessante sobre Pedro. Ok. Betsaida. Pedro morava Betsaida. Betsadense. Presta atenção. O nome está transliterado para o português, porque não é esse aqui em hebraico. Mas, dividindo aqui a sílaba, Betsaida, é casa do peixe. Por que casa do peixe? Porque Betsaida era uma região pesqueira, que era um dos maiores, era tipo Itajaí, tipo a Penha, tipo ali tem muita pesca naquele lugar, né? Então, Betsaida, casa do peixe. Lembra que os irmãos Boanerges, que eram o quê? O Tiago e o João, eles tinham uma oficina de consertar redes, sabia? Você podia ver a plaquinha lá, Casa das Redes, irmãos Boanerges, né? Não tinha isso, não. Mas eles tinham lá o conserto de redes. O apóstolo Pedro era de lá. Se existisse lá a Associação dos Pescadores de Betsaida, Pedro era o presidente, com certeza, pelo jeitão dele, né? De ser daquele jeito avançado. Quando Jesus sai, irmãos, nas praias da Galileia, ele vai rumar direto a Betsaida. Hoje, Betsaida é um local ao norte, está do lado da Jordânia, fica bem no biquinho lá de cima, na divisão da Jordânia. Agora está aberto ao público. Eu estou muito ansioso para estar lá. Já falei com a minha agência em Israel, que eu quero... a gente chegava perto, né? Mas agora vai poder entrar. Alguns locais que não estão liberados é porque na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur, então os inimigos colocaram bombas armadas. Então Israel tem muito medo. Então Israel, para liberar um sítio, minas de bombas, né? Para Israel liberar um sítio arqueológico, isso demora quase 8 anos. Eles ficam vasculhando com detector. Israel tem a maior tecnologia do mundo, né? Israel tem tecnologia desconhecida. Para você ver, Israel é dona da Waze, né? Da IBM, da Microsoft, quer dizer, a ideia americana, mas é de lá, né? Eles são fantásticos. Então, assim, agora está liberaram também a Magdala. A Magdala estava também cercada. Eu já fui 8 anos lá e vi a Magdala, estava à vontade de entrar em Magdala.
e não consegui, agora tá entrando também. Eu estou sabendo de um outro espaço arqueológico. Então, tem muita novidade agora para quem for. Então, Betsaida é esse lugar que abastecia a região com peixe. Quando Jesus escolhe, irmãos, pregar na Galileia, ele está dando uma ideia missiológica. Ele está pregando no aglomerado de cidades. Era conhecido como Decápolis, embora tinha 12 cidades. Decápolis significa 10, mas havia mais, havia 12. Eles foram aldeias, pequenas aldeias. Jesus escolhe a Galileia para começar a pregar o evangelho. Ele sai daquela região de Tabará, Cafarnaum. Ele sai pregando na praia da Galileia. Eu queria estar lá. Eu não sei se no céu é videocassete, é rádio disc, é disc laser, o que é, Blu-ray. Vou pedir para Deus, eu quero ver esse momento. Se nós, os seres humanos, inventamos um negócio que filma e guarda, Deus deve ter uma tecnologia super, ultra, mega, blaster avançada. Falei assim, eu quero ver esse momento que o Nazareno começa a pregar, quando ele começa a sair, quando ele levanta, respira fundo e fala assim, vou começar a minha igreja. Vou começar o meu povo de Andover, vou começar o meu povo de Oxford, meu povo de Swindon, meu povo, vou começar a minha igreja. E o inferno está ali doido, porque quando ele abrir a boca, quando ele começar a pregar como profeta, ele vai estabelecer o céu na terra, né? Foi quando o soldado estava pronto para pegar ele, né? Que estava no monte de Serai, chegaram a perguntar como estava com Judas. Quem é Jesus? Ele desceu, aí o soldado foi buscar ele. Foi, também. Imagina só essa verdade. O poder. Quem é Jesus? Sou eu. Caiu. Já caiu só pelo... Ele sai ali pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele é um estadista, ele é um embaixador. Ele está dizendo que tem um reino que está chegando para a terra, que vai mudar esse reino da terra. Já está dizendo o reino de Deus. Ele está pregando mudança de pensamento. Não pense mais assim como este mundo, pense como o meu mundo. E agora ele chega em Betsaida, está lá os discípulos preocupados porque não tinham pescado nada, ele não tinha nem ideia de Jesus, nem ideia. Apesar que André tinha encontrado Jesus, né? E falado de Pedro, para Pedro a respeito de Jesus. Aí Jesus vai chegar com o cartãozinho de visita dele. Né? Jesus chega para o pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Só um cartão para vocês, um cartão de visita. O que aconteceu aí? Não pegaram um peixe e tal, estamos preocupados. Pode voltar lá e jogar lá direito. Mas pode voltar. Esse cara não é o carpinteiro, o filho de José lá? Você mexe com madeira? Ele conhece de lá? Aí eu criei o peixe. Pode ir lá. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele permite que todas as sociedades do mundo desenvolvessem dessa forma, nessa questão dos reinos, até para o homem entender, né, como que é o reino de Deus. Sim, então, sim. Tinha reino na terra. O céu é reino. O céu não tem presidencialista, o céu não tem primeiro-ministro, o céu é reino. É um rei que governa. Glória a Deus. Só que os humanos, pelo pecado, destruíram, né, a ideia de reino. O reino protege o seu cidadão. O rei garante saúde, o rei garante paz, o rei garante... É isso aí. Agora, Jesus chega ali, encontra aqueles homens, ele fala, então, jogue a rede para o lado direito. E aí existe uma frase que dá a Pedro o status de um grande candidato apostólico. Ele fala, olha, vamos pegar essa palavra de Pedro, sob a tua palavra. Então, vamos abrir esse leque. Pedro disse o seguinte, eu sou pescador, criado aqui na pescaria, eu sou presidente da Associação de Pescadores de Betsaida. O João e o Tiago têm uma oficina que conserta a rede. A gente conhece tudo. O senhor mexe com madeira, o senhor fica raspando lá móveis. Mas sob essa palavra, já que... Gente, é ele, tá? Nós já pescamos a noite inteira, não conseguimos nada. Ele está mandando, vamos só obedecer. E quando eles tiram, vem tantos peixes que tem que distribuir. Aí tem uma outra regra. A bênção que é de Deus, ela é abundante. Se você receber uma bênção contada, não é de Deus, é fruto do seu trabalho. A bênção de Deus é tanta que você tem que dividir. Você tem que dar para as pessoas, tanta bênção que é. E agora, quando vem esses peixes, o que Pedro faz? Pedro se joga e o adora. E reconhece ali o senhorio de Cristo. Lembre-se que Jesus mandou jogar a rede, não os anzóis. O anzol, ele há 3.000 anos de Cristo, já era usado por vários povos das regiões marítimas. O anzol era feito de marfim antigo.
alguns de ossos, né? Mas a maioria é de marfim, porque o marfim ele pode fazer aquele côncavo, né? Por que Jesus mandou, Viviane, jogar rede e não jogar o anzol? Porque Jesus não pesca com o anzol. O anzol fisga, sangra e machuca. A rede acolhe. A rede abraça. A rede traz glória a Deus. Amém? Nós somos peixes que caímos na rede de Jesus. Jesus não machuca ninguém. Ele não usa anzol, ele não fere ninguém. Aleluia. A rede abraça mais peixe. Muito, muito mais. E no meio da rede vem peixe e vem outras coisas também. Deus não faz exceção, vem tudo. Aí depois nós, os discípulos, vamos fazer a divisão, né? Quem serve, quem não serve, quem presta, quem não presta, quem vai e quem não vai. Glória a Deus. Amém, igreja? Somos parte da rede de Jesus. 1 Pedro, o autor é Pedro, ele menciona algo figurativo, tipo, escreveu em Babilônia. Pedro 5,13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. 1 Pedro 5,13. Provavelmente uma referência simbólica a Roma. Não estou dizendo que ele foi a Roma, mas ele escreve assim, dá-se a entender. Uma vez em que não há prova bíblica que ele lá esteve ou morreu. A data é de 62, 64. O assunto, Pedro escreveu uma epístola para os membros da igreja, que viviam em 5 províncias romanas da Ásia Menor, na atual Turquia. 1 Pedro 1:1. Ele considerava seus leitores como eleitos de Deus. Pedro 1:2. Pedro escreveu para fortalecer e encorajar aos santos na prova da sua fé. 1 Pedro 1:7. Prepará-los para uma ardente prova no futuro. Pedro 4:12. A mensagem de Pedro também os ensinou a saber como lidar com a perseguição. 1 Pedro 2:19-3, do 3:14 ao 15 e 4:13. O autor também se intitula Um Ancião e Testemunha do Sofrimento de Cristo, 5:1. Ele escreve com a ajuda de um Silvano, 5:12, e fala de um Marcos que está com ele, 5:13. Muitas daquelas províncias da Ásia ouviram seu sermão, do Pentecoste, Atos 2:9. E muitos, sem dúvida, voltaram para casa como colonizadores espirituais. Na verdade, esta carta, por ser universal, tinha o objetivo de atingir todas as ovelhas dispersas que necessitavam de um consolo ministerial, apostólico e pastoral. Um ponto aí, quando Paulo prega lá no cenáculo, e as nações ouvem, foi a primeira semeadura internacional de missões, né? Que as pessoas voltam para suas casas, eles voltam para suas regiões e levam o evangelho da conversão. E olha, gente, escuta, uma coisa é ver o pastor Cido pregar e eu, outros pastores nossos aqui. Outra coisa é você assistir o apóstolo Pedro pregando. No dia que o Espírito Santo desceu com gosto. A conversão aconteceu. E quando a Bíblia fala que converteu. Esses povos voltaram. Eram várias nações, irmãos. Foi a primeira conferência internacional da igreja. Várias nações voltaram e o evangelho foi disseminado em todas essas áreas. E Pedro foi esse homem usado. Você veja que um homem douto, né? Nascido desprivilegiado em relação o oposto de Pedro, o oposto de Paulo. Ele fala, o irmão Paulo fala umas coisas difíceis de entender. Pedro escreve, né? O irmão Paulo fala umas coisas difíceis de entender. Mas usado por Deus de uma forma maravilhosa. Tem muita revelação na carta de Pedro. Pena que essa matéria ela é pontual. É autor, data e o assunto. A gente pudesse emergir dentro da carta e sabe, abrir, ampliar. Tem muita coisa interessante ali no apóstolo Pedro. Agora, o 2 Pedro. Outra coisa, gente. Eu pedi para vocês lerem o livro Soldados da Catacumba, né? Soldado da Catacumba, né? Um aluno me ligou emocionado, falou, pastor, que livro. Eu estou com vergonha de ser crente. Eu estou abalado com esse livro aí. Então, assistam, leiam esse livro. Vou passar um filme para vocês. Deixa eu jogar aqui no chat para vocês. É sobre Pedro. Quero que vocês assistam, por favor. Eu quero depois ouvir. Gente, nosso seminário não está dando trabalho, tá? Eu praticamente não gosto de trabalho. Eu gosto de dar aula. Agora, estou pedindo algumas coisas que, pelo menos, tem que fazer. Ler o livro, Catacumbas, ele não é grande, ele é pequeno, e assistir esse filme. Coloca aí, depois você coloca lá no Google,
Eu tenho que dar uma parada aqui para pôr o chat. Okay. Só uma paradinha rapidinho, pessoal. Você vai colocar no Google isso aqui, ó. No Google. Google não, desculpa, no YouTube. No YouTube, você põe Quo Vadis. Põe filme completo dublado. Dublado, você tem o dublado ali? Dublado. Quo Vadis. Filme completo dublado. Ok, vocês vão assistir esse filme, preste bem atenção. Essa era a igreja primitiva. Você vai ver Paulo, Pedro, como que as igrejas se reuniam nas casas, como que eles viviam como comunidade. É um filme, irmãos, de Hollywood, tá? Olha que interessante. Foi feito em 1950 com o irmão da Elizabeth Taylor, o Robert Taylor. Ele é irmão da Elizabeth Taylor, aquela que teve, né, os olhos. Ela e a Sofia Loren, os olhos estão seguros, né, no banco, né? Já viu isso? Os olhos dela são segurados no banco. Então, o Robert Taylor é que faz esse filme aí. Você vai ver aí, inclusive tem a irmã Lígia, está no filme lá. A Lígia aparece. Curvado, V, tá? É QVO. Que significa? QVO. Tá aí no chat. QVO, VADIS, Curvadis. Que quer dizer em latim, aonde vais? É quando Pedro está deixando Roma e o povo vai ser massacrado pelos leões, e Jesus aparece para Pedro e fala: Pedro, onde vais? Senhor, estou saindo de Roma. Ele diz: volta porque você é crucificado. É isso aí. Põe dublado, tá? Pessoal, assista esse filme, mas eu quero avisar vocês, se vocês tiverem que ir ao correio, ter que ir ao Tesco, ter que arrumar carro, você não vai conseguir sair de casa. Eu vou avisar antes. Não assista, você não vai sair de casa. Assista um dia que você falar: eu vou ficar aqui porque eu vou ter um problema de coração. Você vai ver, gente. Você vai ser mais crente. 48. Mas, outra coisa, pessoal. Esse filme aí foi a maior produção de Hollywood. Teve 104 mil figurantes. Não teve filme igual esse. Tudo que é de Deus arrebenta. Tudo que é de Deus arrebenta. Esse filme arrebentou. O Gutenberg arrebentou. Foi a primeira Bíblia, o primeiro livro do mundo que foi a Bíblia. Paixão de Cristo arrebentou. Tudo que é de Deus arrebenta. Entendeu? Então, esse filme aí, na época não tinha efeitos especiais de computador. Foi em 1948, depois da guerra. Pouco orçamento. Eles construíram uma Roma. Gente, eles construíram Roma. Eles construíram Roma. Aqueles palácios são construídos. Tá? O ciclo máximo. Quem assistiu Ben-Hur? Lembra do Ben-Hur? Aquele lugar não é o Coliseu, aquele é o ciclo máximo, que hoje virou, um campo de futebol, hoje, né? Ali você vai ver no ciclo máximo as imagens. Quem falou aí? A Geise está falando? Sim. Link, é isso aqui. Ele fala, ele tem... isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Isso aí. 1951. Amém? Vamos encerrar a aula com a apostila. Espero que vocês gostem do filme. Se alguém achou aí, aqui, pode mandar o link para mim, eu mando para eles. Você tem o grupo online? Da igreja. Tá, teologia. Mas aqui tem o grupo online também. É outro grupo. Tá, eu mando para eles também. Pronto, gente. 2 Pedro. O autor é o Pedro também, a data 66 depois de Cristo. Um assunto. Pedro incentivou os irmãos a estarem prontos para testificar de Jesus Cristo, a viverem em retidão, para que conseguisse eliminar as suas acusações feitas contra eles. Só um ponto aqui. Não há provas, Pierre, de que Pedro esteve em Roma. Pelo menos bíblicas não há. A Bíblia menciona esse texto que ele fala, aí que dá a entender que ele foi. Claro, vai entrar a tradição, o misticismo. Lá na Marmetina, não sei quem já foi em Roma aqui, perto do Fórum Romano, tem a Marmetina, onde Pedro caiu com a testa, disse que ele foi cair, foram pegar ele, bateu na testa, aí afundou a rocha. Olha, é uma testa de ferro, né? Afundou a rocha, é coisa de católico, né? Negócio coisa de católico. Agora, veja, o filme em si, ele traz um enredo maravilhoso. Espera que tem alguém aqui no chat, que eu dou valor ao chat, que alguém está falando comigo. Covardes, filme completo, dublado. Eu quero o livro, pode mandar para este grupo. Ué, eu não mandei, não? O livro para o grupo online? Ô, Pierre, você tem esse livro aí? Por favor, reposta para mim. Reposta para mim, para quem não pegou.
É o livro que eu não mandei para vocês, não? Mandei. No grupo do Teologia. eu do online. Ah, não? Não, porque eu não faço parte do online. Então acho que Como é que você sabe, então, que não mandou? não. Tá bom, mas o Pierre vai mandar. Ah, então, Pierre, por favor, passa para mim o livro. Então, pessoal online, desculpa aí, eu não lembrei de mandar para vocês. Bom, vamos lá. O filme é muito interessante. E pode ser que tenha acontecido, sim, né? Que Pedro, como Paulo, viajou para alguns locais. E quando o Pedro está saindo, eu não vou dar spoiler, não, mas assista até o final. Quando o Pedro está saindo, ele não está sabendo que Roma vai pegar os cristãos, porque o Nero coloca fogo em Roma e põe a culpa nos cristãos, que o Nero é um cara doido, ele quis queimar Roma para chamar de Nerópolis, né, por nome dele. E aí, quando vê que dá errado, ele consegue queimar 14... Cadê? Ele consegue queimar 14 bairros. E quando dá errado, ele culpa os cristãos. E aí começam a perseguir os cristãos. E vão levar tudo encarcerado. Pedro não está sabendo, segundo o filme. Pedro não está sabendo. E quando ele vai saindo da Roma, aparece uma luz no caminho, a criança que está com ele, que está guiando ele, que Cristo fala que no final da vida dele ia ser guiado por alguém, aparece essa criança. Aí Jesus fala, e usando a criança como profeta. Falou, Pedro, quo vadis? Onde vais? Senhor, estou indo para a tua obra. Ele falou, eu vou ser crucificado de novo. Como assim, Senhor? Em Roma. Meu povo será morto por meu nome. E eu preciso que você volte. Aí Pedro volta, segundo o filme. Ele começa a pregar nos cárceres. Ele vira um pregador lá embaixo do Coliseu. Ele prega, irmãos, fiquem firmes. Daqui a pouco estaremos com o Rei da Glória. E o povo vai cantando para morrer na arena. Ciclo Max, não é o Coliseu, Ciclo Max. O Coliseu continua matando depois, né? E Paulo vai cantando. E o imperador fica preocupado. Como é que esse povo vem cantando? Que povo é esse que vem cantando? Eles iam cantando para a morte. Eles se abraçavam no meio do campo. E os leões comiam, né? Rasgavam os tigres, né? Nervosos. E um dia o imperador... Aí já não é mais a história do filme. Aí eu li nos livros, né? Que o imperador falou um dia, não tire os corpos, eu quero ver esses corpos. E quando ele começa a andar pelo meio do campo, ele vê os corpos com o rosto de sorriso, rosto de alegria. Ele falou, não entendo. O grego não morre pela sabedoria, o romano não morre pela espada, ele se defende. Os cristãos morrem por esse Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é esse cara? Quem é esse homem? Pelo amor de Deus. Que sorriso é esse nos olhos? Na boca desses crianças cristãos, eles morriam cantando e louvando a Deus. Quando Policarpo viu os tigres sobre ele, ele disse, ô bendita cruz, quanto tempo esperei por ti. Eu fico com vergonha do evangelho que temos hoje, irmãos. É vergonhoso. Desculpa que não seja a nossa MRV, mas nós estamos vivendo a pior geração de crentes. A pior geração de crentes. Os piores crentes que você está convivendo com eles hoje. Sabe? Que não aguentam a mensagem. A mensagem mais forte que tirar um leão. Se amanhã a rainha falar assim, agora na Inglaterra quem é crente vai ser morto. Um monte de gente aí se sair da fé. Vai dizer que não é. Que Deus tenha compaixão. Por isso que a Bíblia fala assim, ó. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, porventura achará o Senhor fé na terra. Que nós sejamos parte daquele grupo menor, né? Mas para ficar firme. Vamos lá. Ele ensinou que Jesus Cristo pregou o evangelho no mundo espiritual após sua morte. Também admoestou os líderes da igreja a cuidar do rebanho de Deus, e do mesmo modo que Jesus Cristo, o sumo pastor, simples e amoroso. Ele está familiarizado com as cartas paulinas e está em pleno acordo com o seu amado irmão Paulo. Ele fala, né? Refere-se à transfiguração de Cristo como uma plena certeza de uma testemunha ocular. Chama esta carta de segunda carta, 3:1. Declara que a morte violenta profetiza para ele ser por seu Senhor, João 21:18. Está próxima, segundo Pedro 1:13 e 14. Aqui está o que parece uma reivindicação da autoria idêntica à de 1 Pedro. Certamente uma declaração de identificação como Pedro, o apóstolo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por hoje. A gente está, então... Ah, não, tem prova.
Tem mais uma prova. Vou pedir, tá aqui, ó. Vou pedir o Alan, por favor. Pega ali. O pessoal está com a prova 8 aí já do grupo. Prova 8. O Alan vai pegar ali a prova 8. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, agora sim. A prova número 8 está aí já no grupo online. Pastor Pierre, conseguiu mandar para o pessoal o livro aí? Ou manda depois? Já mandou já? Ok. Então, vocês de casa, os online, vão ler esse livro aí. Ele é pequeno, tem 100 e poucas páginas. E depois vão assistir o filme do Pedro, tá? Aleluia. Escolha correta. Número 1. As cartas de Pedro pertencem ao grupo A. Epístolas gerais. B. Epístolas de Paulo. E C. Epístolas apostólicas. Se você acha que é 1, coloca um A. Se acha que é B, coloca um B. Se acha que é C, coloca um C no seu gabarito. 2. O fato de mencionar Babilônia e de lá enviar saudações significa que talvez Pedro tenha estado em A. Roma ou B. Babilônia. Esse é um presente, né? 3. De acordo com o nosso comentário na lição, a ideia da carta segunda era admoestar líderes para que fosse o quê? A. Simples e amorosos. B. Retos e benignos. C. Justos e compassivos. Vai nessa. Número 4 e final. Falso ou verdadeiro? Por ser Pedro um homem indouto, suas cartas são tremendas revelações dadas pelo Espírito Santo. Isso é falso ou é verdadeiro? Você acha que é falso, coloca 4A. Se acha que é verdadeiro, coloca 4B. Vou repetir. Por ser Pedro um homem douto, suas cartas são tremendas revelações dadas pelo Espírito Santo. Isso é vero? Ou isso é falso ou é verdadeiro? Amém? Bom, conseguimos encerrar no horário certinho. Graças a Deus, com todos os atropelos que tivemos hoje. Peço desculpa a vocês pela falta técnica, mas vamos procurar não acontecer na próxima vez. A todos online, MRV Teologia, obrigado pela sua presença. Que Deus possa abençoar a sua vida. Segunda-feira, se Deus quiser, estou ansioso para essa aula chegar. Aleluia. E vamos terminar nosso modo segunda-feira que vem. Aos que estão aqui agora, vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Gente, fique com Deus. Até a próxima. Pierre, ela está chegando. Vai chegar aí a barba, vai chegar aí a navalha. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, pessoal. Glória a Deus. Boa semana a todos. Vamos ficar em pé para a gente orar, irmãos? Amém?